Fatores humanos, o preconceito. Bom, preconceito a gente tem de inúmeras coisas na nossa vida. Seja preconceito racial, seja preconceito sexual, seja preconceito cultural. Dá para fazer uma lista imensa e isso não é uma coisa tão difícil de a gente explicar até um certo ponto, né? Porque o preconceito ele nasce do nosso aprendizado. Nosso aprendizado ele é a base, né, de tudo que a gente é, de tudo que a gente constitui. Então imagina o seguinte, se você é educado em um determinado local, onde a cultura te ensina a agir de um determinado jeito, se você for morar em outro lugar, o que vai acontecer é que vai ficar muito difícil para você aceitar determinadas coisas, né? Isso fica muito fácil de a gente entender, mas existem alguns ensinamentos, né, algumas coisas que a gente aprende que fazem com que a gente fique com muita dificuldade de efetuar uma mudança, né? E isso é uma das travas grandes que nós temos, né? Então, se você é educado numa determinada religião, quando te falarem uma coisa diferente, como nós aprendemos de uma forma muito forte que aquilo é a verdade, que aquilo é o certo, que aquilo é o que vai fazer a nossa vida ter validade, o outro tem que ser negado, porque senão você se desestrutura no teu ego. Você vai ficar totalmente desestruturado. É um outro aprendizado, é uma outra história que você vai ter que incluir nesse teu conjunto de referenciais aprendidos. E muitas vezes isso é conflituoso, né? Não dá para você aceitar. Eu penso que isso atrapalha bastante a gente, né? O preconceito ele vai nascendo dos condicionamentos, vai nascendo de um aprendizado tubular, né? Onde não existe espaço para outras coisas. O preconceito também ele abre, vejo e acredito, espaço para guerras, para lutas, para conflitos ao nível de destruição do outro, né? Mas também abre espaço para raiva, para o ódio, para mentira, para mágoa. O preconceito é uma coisa complicada, né? É alguma coisa que nós teríamos que lidar melhor. Eu acho que até a palavra preconceito já foi inventada de forma... porque tem todas essas coisas, então você precisaria nomear isso, né? E se a gente conseguisse tirar essa história furada da nossa vida, desse nosso percurso histórico, né? A gente conseguiria viver bem melhor do que a gente vive, né? Eu penso que nós nos aproximaríamos bastante numa coisa que é muito difícil de a gente conseguir, que é ter afetividade quase ao nível do amor, né? Nosso preconceito ele vai colocando barreirinhas, muros, cercas, né? E quando você olha, você não consegue mais enxergar direito nem você nem o outro. Então o preconceito é uma coisa meio... né? Você fazer um conceito anterior de alguma coisa que você não viu é viver no passado, né? E viver no passado, de verdade, não leva a gente a lugar nenhum, né? Você fica travado e o presente, o aqui e agora, aquilo que interessa para nós, que eu considero que é o ponto culminante do nosso crescimento e evolução, ele vai ficar muito embaçado, porque cada vez que alguém te perguntar alguma coisa, a tua resposta sempre se refere ao passado, aos conceitos, aos preconceitos, né? A todas as histórias que você aprendeu, mas nunca a realidade do que está acontecendo. Então, eu acredito que seja uma boa ideia a gente se rever, né? Para abrir espaço para tudo que existe. Aí não importa muito a cor da pessoa, a origem, não importa a religião, não importa a localidade, não importa nada, né? Simplesmente vai importar o nosso crescimento, né? A nossa visão mais coerente do outro e principalmente o nosso coração aberto para que todas as pessoas possam transitar e a gente possa entender e um contribuir com o outro. Preconceito é uma coisa meio séria. Estou falando apenas um pouquinho sobre preconceito, espero que essas palavras contribuam de alguma forma, né? O nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com, o Amigos do SEC aguarda você.
Aliás, no foradocorpo.com você pode colocar suas perguntas que eu também respondo, né, em vídeo, até para vocês terem certeza que eu estou respondendo. Então nos encontramos no próximo Fatores Humanos.